Quando Paulo diz, porque eu recebi do Senhor, ele está dizendo assim, eu recebi diretamente do Senhor, diretamente dele, não foi por intermédio de ninguém, diretamente do Senhor, e aquilo que ele recebeu do Senhor, ele estava transcrevendo a igreja de Corinto em forma de doutrina, em forma doutrinária. É importante nós entendermos um pouquinho, antes de falarmos sobre a importância da ceia, entendermos o contexto da cidade de Corinto. Nós entendemos que a cidade de Corinto era uma cidade um tanto complexa, apesar de ser uma cidade rica, uma cidade culta, mas era também uma cidade corrompida. Por isso que a palavra Corinto está intimamente ligada à palavra corrupção. Havia muita corrupção na cidade de Corinto. Era uma cidade esportiva, vamos dizer assim, um polo esportivo, onde as pessoas vinham de várias partes para participar das Olimpíadas. Então a cidade era uma cidade de fato muito importante na época do apóstolo Paulo. Era uma cidade também onde se encontravam os grandes filósofos da época, os grandes sábios. A prova disto é que quando o apóstolo Paulo começa a escrever a sua primeira carta aos Coríntios, ele faz ali um paralelo entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, mostrando que a sabedoria humana é loucura diante da sabedoria divina. Então Paulo está dizendo isto porque a cidade era um centro de encontro dos grandes sábios e dos grandes filósofos da época. Então, assim como a cidade de Corinto tinha as suas grandes complexidades, a igreja de Corinto também sofria em decorrência disso. Por exemplo, havia lá na cidade de Corinto, naquela época, o templo à deusa Diana, que era a deusa dos Efésios, assim como também havia o templo ao deus Eros. O deus Eros é o deus do erotismo. Eu tive o privilégio de conhecer parte da cidade de Corinto, e eu presenciei isso lá, irmãos, nas praças públicas, nos museus, em vários lugares você vê estampado o erotismo, aqueles homens expondo a sua virilidade, e isso está em todas as partes da Grécia, mas especialmente em Corinto. Então havia lá o templo ao deus Eros, o deus do erotismo, e isso de certa forma refletia negativamente também para a igreja do Senhor na época do apóstolo Paulo. Havia outros deuses, mas eu quero destacar um aqui, é que havia o templo do deus Dionísio. O deus Dionísio era o deus do vinho, o deus do alcoolismo, o deus da bebedeira. Tanta influência tinha esse deus na cidade de Corinto, que afetou a igreja de certa forma, a ponto de vários irmãos da igreja conseguirem fazer da ceia do Senhor uma situação de embriaguez, um momento onde eles enchiam a cara, onde eles bebiam a ponto de se embriagar. Havia embriaguez e havia também glutonaria. Eu creio que os irmãos se lembram que há poucos dias aqui eu trouxe um estudo sobre aquela festa ágape que acontecia antes da celebração da ceia do Senhor, quando os mais ricos traziam alimento para ser repartido com os mais pobres. Só que quando os mais pobres chegavam mais tarde um pouquinho, os mais ricos já tinham comido tudo, já tinham comido, já tinham bebido. E o apóstolo Paulo disse: vocês têm que esperar uns pelos outros, esperar para sentar para comer na festa ágape, porque o propósito da festa ágape era a comunhão dos irmãos, mas já não estava tendo mais comunhão, estava tendo divisão. E isso influenciado pelo deus Dionísio, o deus da bebedeira, o deus da embriaguez. Então o apóstolo Paulo diz aos crentes de Corinto: não é bom o que vocês estão fazendo, não é correto, vocês estão banalizando a ceia do Senhor, vocês estão
profanando aquilo que é sagrado. Então Paulo, ao escrever esta carta, ele está advertindo, passando em forma doutrinária, para que o povo entendesse a importância da ceia do Senhor. E o meu propósito aqui esta noite, nesta mensagem, irmão, é que você entenda, irmã, o propósito da ceia do Senhor. Como é importante você estar diante da maior festa espiritual da igreja, que é a participação na ceia do Senhor. E quando se fala na ceia do Senhor, nós podemos ver a importância dela em 3 tempos. Aponta para o passado, aponta para o presente, mas também aponta para o futuro. A ceia do Senhor, no que tange ao passado, está apontando para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Veja, irmãos, a importância do sacrifício de Cristo. É lamentável que o Alcorão, o livro sagrado do islamismo, dos muçulmanos, não acreditam no sacrifício de Jesus. Mas ainda bem que nós temos a Bíblia Sagrada, a inerrante palavra de Deus, a insofismável palavra do Senhor. Ela diz, ela mostra, ela revela que houve um sacrifício de Cristo para nos salvar, para perdoar os nossos pecados e nos dar direito à vida eterna. Se não fosse o sacrifício de Cristo, o inferno seria um império imbatível. Se não fosse o sacrifício de Cristo, os milagres dele não teriam sentido. Se não fosse o sacrifício de Cristo, a nossa pregação seria vã. Se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós seríamos meros religiosos fanáticos e desorientados. Mas glória a Deus que houve o sacrifício de Cristo. A ceia do Senhor está apontando para o sacrifício de Cristo. Quando nós olhamos para a cruz está no passado. Cristo morreu na cruz do Calvário. A cruz é o lugar onde o rei se tornou em réu. A cruz é o lugar onde a videira verdadeira se tornou em raiz de terra seca. Foi na cruz, lá na cruz, onde Cristo deu a sua vida por nós. O leão se fez um cordeiro. Foi na cruz do Calvário, onde o juiz se fez condenado e o advogado se fez acusado. Foi na cruz do Calvário que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Então nós estamos diante da celebração da ceia e estamos entendendo que a ceia aponta para o passado, aponta para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Mas de que forma? O apóstolo Paulo disse aqui: este pão é o meu corpo, este pão é o meu corpo, que é partido por vós, e este cálice é a nova aliança no meu sangue. Por que o cálice é a nova aliança? Porque havia uma antiga aliança, uma antiga apontando para o passado. Essa antiga aliança, ela não foi suficiente para o homem ganhar o reino de Deus, porque o homem não conseguiria cumprir os mandamentos da lei de Deus, e nem mesmo os 613 preceitos contidos no Antigo Testamento. Então essa aliança tornou-se antiga, tornou-se velha, e o profeta Jeremias, na instrumentalidade do Espírito Santo, no capítulo 31 do livro do profeta Jeremias, ele fala a respeito de uma nova aliança, e essa nova aliança viria através de Jesus, e seria feita através não do derramamento de cordeiros animais, mas de um cordeiro, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Filho Santo de Deus. Então este sacrifício aconteceu e esta nova aliança chegou, e a ceia do Senhor, portanto, é um apontamento para esta celebração, para esta nova aliança. O sacrifício de Cristo não foi algo
projetado no Novo Testamento. Quando nós lemos a Bíblia, dá-nos a entender, irmãos, que o sacrifício de Cristo é algo que está apenas no Novo Testamento, mas não é. O sacrifício de Cristo foi projetado na eternidade, lá bem antes do mundo existir. No plano de Deus já havia acontecido o sacrifício de Cristo. Em Apocalipse, no capítulo 13 e no versículo 8, o escritor João, no livro de Apocalipse, ele disse assim: ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então está apontando para o passado, para a eternidade passada. Ou seja, quando Deus criou o mundo, no projeto de Deus, o sacrifício de Cristo já havia acontecido. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo de número 23, o apóstolo Pedro diz que Cristo Jesus foi entregue por conselho e presciência. O que é presciência? É pré-conhecimento, é conhecimento antecipado de Deus. E esta é uma virtude que apenas a Trindade tem. O Espírito Santo, Deus, através da sua presciência, já havia entregue Jesus para o sacrifício na cruz do Calvário. Quando Paulo escreve na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1 e o versículo de número 9, ele diz assim: que nós fomos chamados por uma santa vocação desde os tempos da eternidade. Então o sacrifício de Cristo não é algo do Novo Testamento exclusivamente, já estava na eternidade, já existia antes da fundação do mundo. Não é algo apenas limitado aos tempos de Roma, conforme nós lemos aqui, mas é algo que já estava no plano e o projeto de Deus antes da existência do Éden. Aleluia! Quando nós lemos toda a Bíblia Sagrada, especialmente o Antigo Testamento, irmãos, nós vamos ver que em todos os livros da Bíblia, em todos eles, sem exceção, em todos os livros da Bíblia, especialmente os livros do Antigo Testamento, eles apontam para o sacrifício de Cristo. Ali está o tipo apontando para aquilo que aconteceria no futuro. Por exemplo, no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus mata um animal, eu creio que seja um cordeiro, e cobre a nudez de Adão e Eva. Quando Deus mata aquele animal e cobre Adão e Eva, ali estava apontando para o sacrifício de Jesus Cristo. Ainda no livro de Gênesis, quando Abraão sai de sua casa e vai ao Monte Moriá para oferecer o seu filho, o seu único filho, em sacrifício. É interessante, irmãos, que lendo a Bíblia em João 8,56, Jesus disse assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como foi que Abraão viu o dia de Cristo, se Abraão é centenas de anos antes de Cristo? Como é isto? É que aqui está a tipologia, irmãos. Quando Abraão sai de sua casa e vai ao Monte Moriá, ele demora 3 dias caminhando, estava apontando para os 3 dias que Jesus Cristo permaneceria no túmulo. Quando Abraão vai da sua casa até o Monte Moriá, Abraão vai conversando com Deus, porque Abraão era amigo de Deus. Quem é amigo de Deus tem moral para falar com Deus. Abraão ia conversando com Deus, e Deus ia mostrando para Abraão a importância do sacrifício de Isaque, porque apontava para o sacrifício de Cristo. Então, quando Abraão é testado, a sua fé é provada, e Isaque é colocado no altar para ser sacrificado, representava
Cristo que seria sacrificado por nós. Mas quando o Senhor aparece, diz para Abraão: não faça tal coisa, e Isaque é tirado do altar, representa o Cristo ressuscitando dentre os mortos, aleluia. E imediatamente Deus proveu o cordeiro, estava apontando para o Cristo que haveria de vir, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. É por isso que João Batista, quando vê Jesus vindo, olha a declaração que João faz de Jesus. Ele não diz assim: Jesus, olha o Filho de Deus vindo ali, não. Ele não diz assim: olha o Verbo encarnado vindo ali, não. Ele diz assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sacrifício de Cristo está no livro de Gênesis, mas está em outros livros, como por exemplo no livro de Êxodo. Quando Deus orienta Moisés, por ocasião da instituição da Páscoa, e diz para Moisés passar para as famílias que cada família deveria escolher um cordeiro para o sacrifício, para a celebração da Páscoa, e o sangue daquele cordeiro seria aspergido sobre as vergas e umbrais das portas, e o destruidor, quando passasse por ali e visse que lá na porta tem a marca do sangue, não tocaria, não morreria o primogênito, porque quem está coberto com o sangue de Cristo está protegido por ele. E o que é que se fazia com a carne do cordeiro? Deveria ser comida assada com ervas amargosas. Está apontando para o sacrifício de Cristo, que sofreu por nós, para que nós pudéssemos alcançar o perdão dos nossos pecados. O sacrifício de Cristo também está no livro de Levítico, ali quando fala a respeito do bode expiatório, que era feito a expiação para tirar o pecado do povo do meio do arraial e tirar para fora do arraial, estava apontando para o sacrifício de Cristo. No livro de Números, nós encontramos ali uma referência à rocha, a uma rocha que foi ferida. Deus não autorizou Moisés ferir a rocha. Moisés deveria falar com a rocha, mas ele feriu, e ainda feriu por 2 vezes, e por isso ele foi impedido de entrar na terra prometida. Ei, aquela rocha era Cristo. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz que aquela rocha que estava no livro de Números estava apontando para Cristo, a rocha que foi ferida por nós. E nós vamos continuando nos outros livros, como por exemplo no livro de Josué. Nós temos ali também a tipologia do sacrifício de Cristo, quando os gibeonitas estavam condenados à morte, deveriam ser executados, mas por orientação divina, eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água. Ali estava apontando para o sacrifício de Cristo, porque nós também estávamos condenados à perdição eterna, mas Cristo nos salvou e nos fez trabalhadores da sua obra. Quantos estão entendendo a mensagem de Deus para a igreja esta noite? O sacrifício de Cristo também está no livro de Deuteronômio. O sacrifício de Cristo, quando a Bíblia diz que Deus levantaria um profeta maior do que Moisés, e esse profeta daria vida pelo povo, estava apontando para o sacrifício de Cristo. No livro de Juízes, quando Deus levantava juízes para libertar e liderar o povo de Israel, estava também apontando para o sacrifício de Cristo, porque Ele é quem nos liberta, é Ele quem lidera a nossa vida. No livro de Ruth, quando nasce Obed, e alguém chega para Noemi e diz: bendito seja o Deus que te deu um remidor. O que é um remidor? É aquele que redime, é aquele que paga o preço, é aquele que paga a dívida.
E quem foi que pagou a dívida por nós? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então aqui no livro de Ruth também está o sacrifício de Cristo. Nos demais livros, como por exemplo nos livros de Samuel, aquela pedra, a pedra chamada Ebenezer, que significa pedra de socorro, pedra de auxílio, que a sua explicação é: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa pedra também apontava para Cristo, porque Cristo é a pedra angular, é a pedra de esquina na qual a igreja está construída e edificada. Oh, aleluia! A igreja, o fundamento da igreja é Jesus Cristo, Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vamos encontrar nos demais livros, como por exemplo no livro das Crônicas, as colunas do templo que lá estavam também apontavam para o sacrifício de Cristo, porque Cristo é a coluna que sustenta a igreja do Senhor. O sacrifício de Cristo também está no livro dos Reis, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O sacrifício de Cristo também está em Neemias, porque é Ele quem reconstrói as muralhas da nossa vida. O sacrifício de Cristo também está no livro de Ester, porque é Ele quem nos livra dos amãs da vida. O sacrifício de Cristo também está no livro de Jó, porque Ele é o Redentor que vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu poderia citar os demais livros, mas vou limitar-me aqui até o livro de Jó, por questão de tempo. Por que é que eu estou dizendo isso, irmãos? O sacrifício de Cristo aconteceu. A ceia do Senhor está apontando para o sacrifício de Cristo. Para deixar bem claro, para você entender que o sacrifício de Cristo não é algo isolado da história. Não é algo que aconteceu no último momento, vamos dizer assim, um plano B de um Deus desesperado que não sabia o que fazer diante do pecado de Adão e Eva. Não era um plano B. Irmão, o sacrifício de Cristo já estava na eternidade, já havia sido projetado por Deus, na presciência de Deus já havia acontecido. Agora veja bem, quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, nós vamos entender a importância da ceia do Senhor. Tem crente, irmão, que não dá muito valor para a ceia do Senhor, trata como algo sem muita importância, vamos dizer assim. Eu quero que você entenda hoje, irmão, que você está diante do corpo e do sangue de Cristo. Pastor, é simbólico? Sim, é simbólico, mas é um símbolo sagrado, é algo de muita importância. Então não participe da Santa Ceia como se fosse um lanche, porque para lanche é pouco demais. Não participe da Santa Ceia como se fosse um almoço, porque como almoço não vai te sustentar. Eu quero que você participe da Santa Ceia como um banquete, mas um banquete espiritual, que no momento que você comer e beber, você vai ser edificado para a glória de Deus. E alguém poderá até sair curado aqui esta noite. E eu já estou profetizando de olhos abertos: alguém sairá curado daqui esta noite, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que vai curar, pastor? É a Santa Ceia? Não, é Jesus quem cura, porque Ele é o Todo-Poderoso. Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu por nós, foi sacrificado por nós. O profeta Isaías, que é o profeta messiânico, falou muito a respeito de Jesus. Ele apresenta Jesus como um homem de dores. E como é que a gente vai entender as dores de Jesus? Porque Jesus, irmão, quando se sacrificou por nós, Ele sentiu as 3 dores: a dor de alma, a dor física e a dor espiritual. A primeira dor que Jesus sentiu foi a dor de alma. Por que eu digo isso, irmão? Porque Jesus, ao ser traído, Ele foi traído por um discípulo que era parente seu, era parente dele. Judas Iscariotes era
parente de Jesus, porque a palavra Judas é uma variante grega do hebraico Judá. Então isso remete a um parentesco de Judas com Jesus, que era da tribo de Judá. E a palavra Iscariote significa que ele havia nascido em Quiriote. E lá em Josué, no capítulo 15, a Bíblia diz que Quiriote era uma cidade da tribo de Judá. Então Jesus foi traído por Judas Iscariotes, que era seu discípulo e que era seu parente. Agora imagina a dor de alma que isso causa, irmão. Porque você ser traído por alguém que você não dá muita importância, parece que não machuca tanto. Mas ser traído por alguém que você confia, por alguém que é seu parente, por alguém que é seu irmão, isso causa uma dor de alma. E essa dor Jesus sentiu porque ele foi traído por seu irmão. Jesus não foi traído pelos romanos, que eram inimigos políticos. Jesus não foi traído pelos gregos, que eram inimigos ideológicos. Jesus não foi traído pelos samaritanos, que eram inimigos religiosos. Jesus foi traído pelos seus irmãos. E isso causa dor de alma. E essa dor Jesus sentiu por mim e por você. Oh irmão, quantos podem glorificar o nome dele aqui esta noite? E essa dor de alma foi tão intensa que refletiu na dor física. Porque a Bíblia diz que quando Jesus está no Getsêmani, ele sente tanta dor, a dor de alma reflete no seu corpo, que ele começa a suar gotas de sangue. É um fenômeno raro chamado hematidrose, que quando a pessoa tem tanta dor de alma, dor emocional, ele começa a sangrar por aqui, irmão, ó, por aqui, ó, pelo couro cabeludo, pela testa, ele começa a sangrar, e aquilo vai descendo sobre o corpo. Ao invés de sair água, sai sangue. Jesus suou gotas de sangue por mim e por você. Você sabia, irmão, que a cruz foi por minha causa, foi por tua causa? Aleluia. E agora Jesus é preso, é chicoteado. Não era um chicotinho qualquer não, irmão. Os historiadores dizem que na ponta do couro havia pedaços de ossos e de chumbo, que quando alguém lhe dava uma chicotada, a sua carne era cortada, desconjuntava os seus ossos. Imagina a dor física que Jesus sentiu. Ele levou 39 chibatadas, uma quarentena menos uma, porque é assim que a lei determinava. Jesus sofreu, Jesus foi sacrificado por nós. Ei, irmão, eu quero que você entenda a dor que Jesus sofreu por você. Eu quero que você entenda. E tem gente aqui, irmão, deixando de participar da Santa Ceia, porque ficou chateado com alguém, porque ficou chateado com a irmã ou com o irmão, porque ele disse alguma coisa que o entristeceu. Talvez ficou chateado com a esposa ou com o esposo. Hoje eu não vou participar da ceia porque eu estou chateado, fiquei chateado com o pastor. Ou eu não vou participar porque fiquei chateado com meu pai, com minha mãe, com meu filho, com a minha filha. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Não deixe de participar da ceia, irmão, pelo amor do sangue do Cordeiro. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Você está sacrificando o aspecto mais íntimo da tua comunhão com Deus, quando você deixa de participar da ceia do Senhor. E Jesus também sentiu a dor espiritual, quando ele diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É a única vez na história bíblica que Deus desampara o próprio Deus. Meu Deus, por que me desamparaste? Ui, ai te
Este sofrimento foi por mim e foi por você. Aleluia. Jesus morreu de fato, irmãos. A Bíblia diz que Jesus morreu. Ele foi sacrificado por nós. Ele carregou uma pesada cruz por nós. Ele recebeu uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ei, mas ao terceiro dia, eu quero que você entenda, ao terceiro dia, Ele quebrou as cadeias da morte. Ao terceiro dia, a pedra foi removida e Ele ressuscitou. Dê a melhor glória que você pode dar para Ele aqui esta noite. Ele disse: eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves do inferno e da morte. Oh, aleluia. Então a ceia do Senhor está apontando para o passado. Por isso que a Santa Ceia para nós é um memorial, aponta para o passado. Mas no presente, eu vou resumidamente falar aqui, no presente representa a nossa comunhão. Você não vem para a igreja para entrar em comunhão, você vem porque você está em comunhão com o corpo de Cristo. É por isso que aqui nós falamos de koinonia. A comunhão é o ligamento pela fé e pelo amor, e isso produz unidade. Comunhão deve produzir unidade. E eu sinto, irmão, que o maior problema da igreja, o erro mais cometido pela igreja hoje, talvez não seja a falta de oração, talvez não seja a falta de evangelismo. O maior erro cometido hoje pela igreja, e eu estou falando da igreja brasileira de modo geral, é a falta da unidade, é a falta da comunhão. E Deus fala conosco esta noite. Nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. Eu não posso ter comunhão apenas com quem vai com a minha cara, apenas com quem gosta de mim. Eu não devo ter comunhão apenas com o meu grupinho, porque na igreja não pode existir grupinho. Nós somos um corpo, e você é membro desse corpo, e Jesus é o cabeça desse corpo, e a igreja precisa viver em união. Se a igreja quiser subir no arrebatamento, tem que viver em unidade, porque união não é uma condição da igreja, é uma regra espiritual. Jesus disse lá em João 12, 26, o mundo saberá que vocês são meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. O cartão postal da igreja é o amor que se tem um pelo outro. Jesus disse também em João 17, Pai, eu rogo que assim como eu e tu somos um, que eles sejam um neles e tu em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o povo lá fora vai crer que existe um Jesus que salva, se eles olham para a igreja Assembleia de Deus em Marechal Cândido Rondon e não vê uma igreja unida? Eles vão ficar decepcionados. Mas isso não vai acontecer aqui não, porque aqui é uma igreja unida, e eu vou profetizar aqui, onde houver desunião, Deus vai quebrar, Deus vai quebrar, Deus vai quebrar, diz o Senhor dos Exércitos, porque aqui vai ter uma igreja unida no propósito, em nome de Jesus. Quantos crê nesta palavra que está sendo pregada, levante a mão e diga glória a Deus, glorifica o nome do Senhor. O Espírito de Deus está aqui falando conosco esta noite. Então a Santa Ceia fala de comunhão, e eu pergunto, como é que está a sua comunhão com o seu irmão? Como está a sua comunhão com a sua esposa? Como está a sua comunhão com o seu esposo? Será que a irmã está orando para Jesus levar o esposo logo? Para a glória? Leva Jesus, leva para a glória. Não está não, né, irmã? Está não. Como é que está a sua comunhão?
Ei, o Espírito de Deus está aqui esta noite falando aos nossos corações. Mas a Santa Ceia também fala no futuro, porque o versículo 26 diz até que Ele venha. Então a ceia do Senhor está apontando para o quê? Para a vinda de Jesus. Para a vinda de Jesus. Para o arrebatamento da igreja. A ressurreição dos que morreram em Cristo. O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E Jesus fez uma promessa, irmãos. Quando ele foi ascendido aos céus, ele disse assim: eu não beberei do fruto da vide, até o dia que eu beba com vocês no reino de meu Pai. Jesus fez uma promessa, ele está aguardando, viu, irmãos? Está aguardando. Essa ceia que você vai participar hoje vai ser servida por nós, pelos homens aqui, mas naquele dia a ceia vai ser servida pelo próprio Cristo. O próprio Cordeiro vai servir a ceia e vai chegar para você e vai dizer assim: ó, tomai e comei, esse é o meu corpo que foi partido por vós. Tomai e bebei, ó, esse foi o meu sangue que foi derramado por vocês. Vai ser uma grande festa no céu chamada Bodas do Cordeiro. Quantos vão estar lá? Quantos vão estar lá? E vai ser formado um lindo coral pela igreja, viu, irmão? Um lindo coral. Esse coral vai ser tão grande, que vai ser igual o número da areia que está na praia. Vai ser um coral tão grande, que você que não canta, irmão, que quando você canta, até os pássaros vão embora, ou se desesperam na gaiola, você vai cantar nesse lindo coral. Quantos aqui acreditam que vão cantar lá no lindo coral? Eu não sou cantor, irmão, deixa para os cantores, porque se eu cantar aqui, vai manifestar um espírito de risada no meio dos irmãos. Mas lá eu vou cantar, irmão, garanto por você que eu vou cantar, lá naquele grande coral. E qual vai ser o cântico, irmãos, que nós vamos cantar lá? Apocalipse 15, versículo 3 diz que vai ser o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Levante-se em pé agora, coloca-se em pé. Só quem vai cantar nesse grande coral.